Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Samuel Ferreira, eu sou discente do curso de Letras Português da Fafdan e aqui no meu canal eu li e agora a gente vai tratar sobre intertextualidade e conceitos relacionados ao texto que abordam a linguística textual brasileira. Como um poema simbolista do início do século XX sobre loucura e suicídio pode explicar o genocídio na juventude negra no Brasil no século XXI? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A gente vai analisar aqui os textos sobre um viés linguístico, ou seja, se você já é um linguista e está interessado no canal, curte, se inscreve, ajuda. Vamos analisar o diálogo tenso entre Emicida e Afonso Guimarães, não apenas como inspiração, mas entender como Emicida sequestra poema Ismael de Afonso Guimarães, canônico, branco e letrado, e joga na realidade periférica do Brasil no século XXI. E para isso nós vamos usar o livro Linguística Textual, Conceitos e Aplicações para entender como a intertextualidade acontece entre esses dois textos. Alfonso Guimarães foi um poeta simbolista que viveu entre os anos de 1870 a 1972. Ele é muito conhecido no modernismo brasileiro, é um poeta mineiro e teve grande influência exatamente por tratar de melancolia, de depressão, do amor incansável que é presente em toda a sua poesia. Já Emicida é um rapper, cantor, escritor e brasileiro conhecido por sua grande influência em suas músicas, por tratar de temas sociais ligados à periferia, ao racismo, como objeto de denúncia. O nosso livro base é dividido em 8 capítulos. Esses 8 capítulos ele vai tratar do texto, dos gêneros, de referenciação, de processos de argumentação e, é claro, como o título já indica, sobre conceitos e aplicações que podem ser levadas para a escola. Ele é escrito por Cavalcante et al., ou seja, Cavalcante e outros autores. Ele também é fruto de comemoração dos 20 anos do grupo Protexto. O nosso livro base, no capítulo 8, em que trata de intertextualidades, define o texto como um mosaico de citações. Como Bakhtin nos ensina em seu círculo, ele vai definir que nenhum texto é uma ilha. Toda enunciação é fruto de outra enunciação. Sim, chama isso de dialogismo constitutivo. No caso de Emicida, como vocês podem ver, ele não esconde essa intertextualidade. Mas por que que ele faz isso? O livro nos ensina que, quando Emicida faz isso, ele traz uma âncora ao seu texto. Ele recorre a ações estratégicas, que seriam recorrer à intertextualidade como uma ação estratégica. Emicida traz a alta literatura para o rap e para a sua denúncia social. Basicamente diz, olha, aquela tragédia presente nos poemas de literatura é a mesma presente na nossa realidade brasileira nas periferias, só que matando grande parte da população negra aqui, mas ninguém aplaude essa tragédia. No poema de Alfonso Guimarães, é importante lembrar que a gente está no simbolismo, ou seja, Ismalha aqui é vista como uma figura etérea, essa constante dualidade no poema entre a lua, o céu, o mar. Conseguem perceber? A loucura aqui, ela é romantizada. E quando o seu corpo desce ao mar e sua alma sobe ao céu, como vocês podem perceber, é uma transcendência aqui presente no texto. Ou seja, é uma libertação, é um corpo que ele está liberto, isento das ruínas presentes aqui na Terra. Percebam que no poema ele traz elementos constantemente tristes, mas como poema, uma obra de arte, a literatura como a arte da palavra, tudo é muito belo, tudo é muito bem destacado e bem delimitado por Alfonso Guimarães. E aqui é onde entra essa virada discursiva, significação da poesia. Emicida, aqui, ele pega toda essa loucura
e joga na realidade da periferia. Aqui a torre não é mais um castelo simbolista. Aqui a torre ela pode ser a periferia, né? Então, quando ele diz o menino levou 111, aqui há uma intertextualidade com outra notícia. Então, aqui ele pega a loucura, ele pega tudo isso e diz aqui, olha, que já não é mais somente ficção. Aqui não é somente mais um devaneio místico, mas é fome, é miséria, são mortes exatamente da população negra como um sonho que ele virou entrave nas próprias palavras de Emicida. Então, quando Emicida que ele traz trechos, como por exemplo, pele alva e pele alvo, ele está fazendo denúncias sociais. Aqui, se termina no chão, não está falando mais da transcendência do corpo, não está mais falando da transcendência da alma, como é em Guimarães. Mas aqui a morte, ela não é poetizada. Aqui a morte, ela vira um objeto de denúncia. E essa morte é denúncia porque são pessoas negras que estão morrendo. Então, a felicidade do branco é plena e a felicidade do negro é quase como propicia Emicida. O mosaico de citações presente na canção de Emicida, aqui ele vira peças de sangue, ele vira o denúncia. Então, gente, aqui para fechar a nossa fala, Cavalcante et al., é dito aqui no texto que um texto ele retoma o outro para reafirmá-lo ou para contestá-lo. Aqui na canção, Emicida faz os dois. Ele tira a esmalha do mundo dos sonhos e a coloca nas periferias. Ele afirma a dor, mas contesta essa causa. A textualidade aqui é uma ferramenta de combate ao racismo. Como vocês podem perceber, o texto em sua totalidade, o gênero em sua totalidade, ele atinge muito mais do que somente apenas um propósito comunicativo. Então, já que nós nos comunicamos através de gêneros, esses gêneros têm um impacto social. E esse impacto social, humanizado aqui por Emicida, tem exatamente um impacto social alertar para os casos de racismo, alertar para os casos de mortes de pessoas negras e alertar para todos, como ele mesmo diz, entraves que é colocado na vida dos negros aqui no Brasil. No poema, Ismalha, ela enlouquece em um sonho. Ela é adornada de todos os seus devaneios e todos os seus desvarios, como é mostrado no poema. E ela, portanto, enlouquece. Aqui, na canção de Emicida, há também uma loucura, há também um enlouquecimento por parte da Esmalha, mas aqui a favela também enlouquece. Aqui a favela enlouquece e morre sob a mira do Estado, que deveria proteger que deveria protegê-los. Além disso, segundo a linha de pensamento da Amossi, na argumentação, no discurso, a intertextualidade aqui, ela cumpre um papel claro e exemplificado na estrutura de toda a canção, que seria a função polêmica. Aqui a gente precisa fazer essa ponderação que a intertextualidade ela está muito mais além do que somente ornamentar o texto. Aqui, como exemplificado, Emicida, ele trata a loucura, representada pela essa dualidade, né, de Ismália, o desvario, trabalha com várias vozes, se utiliza da polifonia, que são a presença de várias vozes no discurso e aqui representadas na canção dele, buscando também propagar a empatia social, que seria um dos propósitos comunicativos que por ele é esperado. Pode ver aqui também outra estratégia argumentativa, a escolha da intertextualidade, as escolhas com que eu posso fazer para o meu texto para que ele se relacione com outros textos, também é uma escolha intertextual. A textualidade, ela promove
uma ação de persuasão, já sai desse contexto de passividade e passa para um conceito de indagação. Aqui a gente percebe aqui o funcionamento de uma memória discursiva. Ao citar versos de Guimarães, Emicida cria aqui uma perspectiva em que A seja precedida a leitura de um texto canônico, criando aqui uma expectativa de um certo lirismo para o ouvinte. Porém, vai tratar aqui do que a linguística chama de deslocamento de sentido. Ele traz novos conceitos de ressignificação, ele ressignifica conceitos, ele trata a loucura e a ressignifica aqui como um objeto de denúncia social. Traz aqui um novo enquadramento sociológico. Ele pega determinados temas sociais e enquadra na sua canção com significados diferentes do texto em que apresenta a intertextualidade na canção. Para que a gente compreenda melhor esse conceito, no primeiro parágrafo do capítulo sobre intertextualidade, há a seguinte afirmação. Este capítulo trata da intertextualidade ou das intertextualidades, no plural, para frisar a diversidade desse fenômeno, que fala de um diálogo entre textos específicos, entre composição de gênero e entre estilos autorais. Reconhecer as intertextualidades é uma ação estratégica, com finalidades argumentativas ao fim e a cabo. Então, aqui a gente consegue perceber que há mais de uma intertextualidade em um texto, e não há somente uma intertextualidade. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já curte o canal, já se inscreve, já ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado a todos.